Uma boa quarta-feira para você que está me assistindo. É uma alegria mais uma vez podermos chegar nesse espaço. E de novo vamos olhar mais um pouquinho da palavra de Deus, né, que tanto tem nos edificado, tanto tem nos ajudado. Eu peço a você que abra sua Bíblia em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Eu sou um dos editores do Boletim Amo Jesus das Igrejas de Cristo em Guarulhos. E nesse mês de maio, nós até já compartilhamos nas redes sociais, o boletim trouxe como tema personagens da Bíblia. E é um personagem que eu fiz questão de destacar. Eu mesmo assim escolhi esse personagem. Ficou para mim o personagem Barnabé. Barnabé é um personagem que aparece algumas vezes na Bíblia, mas um personagem que a gente olha e vê tantas lições que nós podemos assim aprender com ele. Eu, na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar de Barnabé foi através de uma canção. Mais ou menos assim: era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. E aí falava que ele era homem bom e piedoso, cheio de fervor, homem de Deus. Essa canção foi composta pelo compositor Guilherme Quer Neto, mais ou menos em 1985. Eu tinha uns 12 anos, aproximadamente, quando eu ouvi essa canção. Pois é, o tempo passou, eu comecei a ler a Bíblia e eu descobri, alguns anos depois, que essa canção foi baseada exatamente nesse texto. Atos capítulo 11, versículo 24, que falando de Barnabé, Lucas, inspirado por Deus, diz: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Pois é, na verdade Barnabé não era o seu nome era José. Mas ele recebeu esse apelido dos apóstolos, lá em Atos capítulo 4, 36 e 37, fala isso, que ele recebeu o apelido de Barnabé, que segundo assim a tradução significa filho da exortação. O problema é que hoje em dia se pensa que exortação é chamar atenção, é repreender. Talvez tenha um pouco, mas exortação é mais a ideia de incentivar, consolar, animar. Por isso que algumas traduções nossas traduzem o nome Barnabé como filho da consolação. Pois é, Barnabé era um perito em consolar, um perito em incentivar, um perito em dar uma segunda chance. Era um espírito, era esse espírito que o Barnabé tinha. Inclusive, a primeira vez que ele aparece na Bíblia, lá em Atos, capítulo 4, versículo 36 a 37, mostra um Barnabé também generoso. Ele vendeu um campo e doou todo o dinheiro que ele vendeu aos apóstolos, que assim distribuiria entre os necessitados da igreja. Então vemos esse lado assim generoso de Barnabé. No entanto, eu quero hoje destacar de Barnabé, o nosso tema de hoje é: que bom termos irmãos como Barnabé. Barnabé é um homem assim, um homem conciliador, um homem sempre disposto a dar uma segunda chance, mesmo quando parece que a maioria não está interessada em fazer isso. Você lembra que logo depois da sua conversão, Saulo de Tarso começa a procurar a igreja, querendo se aproximar dos discípulos, dos apóstolos, e todo mundo foge, todo mundo tem medo, porque acha que Saulo, na verdade, está com uma estratégia de se aproximar para se prender os apóstolos e os seguidores de Jesus. E lá em Atos, capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: mas Barnabé, tomando-o consigo, ou seja, Saulo, futuro apóstolo Paulo, levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e o que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Pois é, percebemos que não é por acaso que o José recebeu o apelido de Barnabé. Nós normalmente recebemos apelidos ou apelidos que não tem nada a ver com a gente, geralmente o contrário, ou apelidos que tenha a ver conosco. Por exemplo, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o doce salmista, Israel, Abraão, o amigo de Deus. Então, Barnabé, o filho do incentivo, o filho da exortação, o filho da consolação. Assim, é o
o nome dele. No texto assim que abre que eu abri, o Atos 11, quando fala que Barnabé era um homem bom, na realidade, naquele momento, depois da igreja ter sido estabelecida em Jerusalém, a experiência era só com judeus, ou no máximo samaritanos. Porém, lá em Atos 11, depois da perseguição a Estevão, a igreja se expande, as pessoas começam a pregar o evangelho, e o evangelho chega a Antioquia. E ali nós temos um caso, o primeiro caso, de uma igreja onde judeus e gentios, que até então não se davam, eles estão juntos, servindo a Jesus. Pois é, quando a igreja em Jerusalém fica sabendo que estava acontecendo isso, essa coisa nova, que com certeza traria assim uma fase de transição, que talvez haveria alguns problemas, quem que a igreja manda para averiguar o trabalho? Exatamente o nosso irmão Barnabé. Talvez se fosse um judeu assim mais ortodoxo, um judeu mais puritano, quando chegasse lá ia acabar talvez se escandalizando com a questão assim do judeus e gentios juntos. Mas olha só, no versículo 11 do capítulo 22 de Atos, diz o seguinte: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava, ou seja, incentivava, animava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Versículo 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olha que maravilha. Ele viu e ele se alegrou e ele incentivou. Com certeza, em algo novo sempre tem coisas para serem corrigidas. Mas alguém muitas vezes com dificuldade de mudança vai ter dificuldade às vezes de aceitar que essas correções, ou mesmo ter paciência para que as mudanças sejam feitas aos pouquinhos. Mas Barnabé, com certeza, ele chegou lá e ele assim deu mais atenção àquilo que era positivo, àquilo que era bom, para com certeza depois corrigir eventuais erros, eventuais assim atitudes talvez não totalmente corretas. Barnabé, o texto diz, e muita gente se uniu ao Senhor. Homens como Barnabé são homens que atraem, são homens que agregam, são homens que a gente quer estar junto. Porque são pessoas assim geralmente fáceis de lidar, pessoas que as suas palavras muitas vezes soam tão bem. E por isso, Barnabé é um personagem tão importante. Só que Barnabé, ele acabou tendo que se separar do apóstolo Paulo exatamente por causa desse espírito conciliador. Você lembra que na primeira viagem missionária, Barnabé e Saulo foram e levaram João Marcos, que era primo de Barnabé. Porém, João Marcos desistiu, voltou para casa. Não se sabe exatamente qual o motivo. Aliás, eu tenho até um vídeo gravado nesse canal chamado João Marcos, Uma Segunda Chance, e ali eu falo um pouquinho sobre quais seriam os motivos que João Marcos teria desistido da viagem. Só que acabou a viagem de Paulo e Barnabé, e na segunda viagem missionária eles querem visitar as igrejas estabelecidas. E aí o Barnabé tem uma ideia, ele quer levar João Marcos, porque ele pensa que ali seria uma boa oportunidade de dar uma nova chance ao jovem assim, primo dele. Mas Paulo é duro, ele é assim categórico, ele não volta atrás, ele diz não é correto levar uma pessoa que falhou conosco na primeira viagem missionária. E o texto lá, nós não vamos ler, mas Atos capítulo 15, versículo 37 a 39, é onde fala desse conflito. O conflito foi tão forte que Barnabé e Saulo se separaram. Saulo pegou, assim, tomou consigo Silas e foi para a sua segunda viagem missionária. Barnabé foi para Chipre junto com João Marcos. Nós não sabemos direito o que aconteceu, porque o Lucas vai seguir o apóstolo Paulo. E por isso o Barnabé some das páginas do Novo Testamento. Mas a história eclesiástica, a tradição religiosa diz que o João Marcos se recuperou. Inclusive depois a própria Bíblia mostra João Marcos sendo muito útil
tanto para o apóstolo Paulo como até mesmo para o apóstolo Pedro. Pois é, essa é a minha admiração que eu tenho pelo Barnabé. Um espírito conciliador. Uma pessoa que está disposta a dar uma segunda chance. Uma pessoa talvez que pense, que fale com mais cuidado, com mais amor quando trata de uma situação. Eu penso que a igreja precisa de todo tipo de pessoa. Precisamos de pessoas firmes também. Você lembra que o Barnabé ele deu uma certa mancada, assim, vou usar esse termo, quando os judeus não estavam aceitando os judaizantes. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, falou que se admirou porque até Barnabé acabou entrando naquela história de não aceitar os gentios. Ou seja, ele tinha uma certa dificuldade também em contrariar. Então, por isso que na igreja nós precisamos de Paulos firmes, de Pedro, mas nós precisamos muito, sabe, de Barnabés também. Muito. Na igreja dos Pimentas, eu costumo dizer que nós temos um Barnabé. Alguém que quando a gente tem uma questão meio espinhosa para tratar, normalmente nós conversamos com esse irmão, nosso irmão Gionor, um dos evangelistas na igreja onde eu congrego nos Pimentas, e ele tem sido uma bênção, em grande parte por causa desse espírito conciliador dele. Às vezes temos uma situação um pouquinho tensa, e ele com seu jeitinho, assim, ele consegue conversar de uma maneira em que consegue, assim, muitas vezes a paz. Por isso hoje eu estou, assim, destacando o personagem, assim, Barnabé, porque na igreja nós precisamos de pessoas como Barnabé. Então, qualquer pessoa que se aproxima de alguém com um espírito assim, mesmo aqueles assuntos mais espinhosos, muitas vezes essa pessoa vai tratar com coragem, mas vai tratar com mais sensibilidade do que alguém talvez um pouco mais assim, afoito, ou alguém talvez um temperamento um pouco mais difícil, como no meu caso, eu reconheço. Eu não sou exatamente um Barnabé. E a minha admiração por Barnabé é exatamente porque é uma característica dele, que eu oro a Deus para que eu tenha um pouco e para que ele me ajude a ter uma característica dessa. Pessoas como Barnabé são pessoas que uma vez a Madre Teresa de Calcutá disse: você não tem o direito de sair da presença de uma pessoa sem a deixar melhor e mais feliz. Barnabés geralmente são assim. A gente sai da presença deles melhor, se sentindo melhor, uma palavra de incentivo, às vezes até mesmo uma coisa errada que nós confessamos, alguém com espírito como Barnabé consegue nos mostrar que aquilo lá pode ser perdoado e podemos assim, Deus pode nos dar uma segunda chance. Por isso eu louvo a Deus pelos irmãos Barnabés que ele levanta no meio da irmandade. Importantíssimo para termos um ambiente acolhedor e de paz. Não é paz a qualquer custo, mas às vezes a igreja briga, tem conflitos desnecessários. E por isso nós precisamos. Eu fico olhando hoje cada vez mais de irmãos com um espírito como tinha o nosso irmão Barnabé. Então o tema de hoje, que bom, eu louvo a Deus por todos os irmãos, mas hoje eu quero chamar a atenção, louvo a Deus pelos Barnabés que ele tem se levantado no meio da sua igreja. Que possamos cultivar essa característica de Barnabé em nós, todos nós, conciliador, acolhedor e que sempre está pronto para dar uma segunda chance a quem precisa. Se você quer ter esse artigo, essa mensagem no artigo, por escrito, entre lá, no portal igrejadecristo.net. Aliás, foi o último artigo escrito, você vai ter lá ele e vai poder compartilhar com quem você quiser. Que nesta quarta-feira seja uma quarta-feira abençoada por Deus, que possamos assim estar abrindo nosso coração para sermos transformados por Ele, porque só Ele é capaz de produzir essas boas coisas, esses Barnabés, assim, só Deus pode fazer isso conosco. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.